Senhor está tudo fechado. É, E o papai. inimigo está aqui, ó, andando muito mais rápido do que eu. Porque você pensa que o seu inimigo anda no seu passo, não, ele anda mais rápido. Ele tem cavalos e cavaleiros. É Deus. por isso que a gente não vai no nosso nome, a gente vai no nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. E agora, Davi está diante dessa situação, o irmão dele quase dizendo em outras palavras, cala a boca, porque você está me envergonhando. Ele vai diante do rei, o rei vai dizer, você é muito novo, você não tem estratégia de guerra, você não pode ir contra ele. Meu Deus. Não foi isso que a gente leu? Verdade. Então Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a esse filisteu, que diz a afronta desse sobre Israel. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? Meu Deus. E ele tem tanta coragem, que o rei vai dizer para ele, você não pode. E ele vai dizer assim, eu vou em nome do Senhor. Aleluia. E aí quando a pessoa vê ele indo, vê que a determinação está no coração dele, ele vai dizer assim, tá bom, então seja feita a sua vontade, eu vou te dar o que eu tenho de melhor, a minha armadura. E aí a gente vai falar daquilo que nos cobre, daquilo que nós recebemos para um momento apropriado. O rei tinha a melhor armadura, porque ele precisava se manter vivo, ele governava. Então ele dá aquilo que ele tem de melhor. Mas aquilo que ele tem de melhor não é o suficiente para cobrir ou para ajudar aquela pessoa naquilo que Deus tem para a vida da outra. Meu Deus. Não sei se você entendeu. Saul deu o que tinha de melhor na sua guerra. Mas o que Deus tinha para a vida de Davi não era capaz de comportar o que estava na vida de Saul. Porque é cada um com a sua unção, cada um com o seu tempo, cada um com o seu chamado. A guerra que eu vou vencer de uma forma, eu posso passar para você como experiência e talvez até em parte funcione. Mas você vai precisar ter uma experiência com Deus. Então Deus te dará e fará um novo caminho para você. Aleluia. E era isso que estava acontecendo. Tudo estava no controle de Deus. Davi ainda não entendia, Saul ainda não sabia, mas Deus já tinha descido a unção sobre a cabeça de Davi. Deus vivo, aleluia. E o momento estava chegando. E toda vez que o momento da vitória está chegando, nós vamos encontrar afronta no nosso caminho. Verdade. Nós vamos encontrar um exército no nosso caminho. E qual é a posição que a gente vai tomar? Correr e temer, ou ficar parado, ou avançar segundo a palavra do Deus vivo, a autoridade de Deus que está sobre a nossa vida. Ele vai optar em fazer aquilo que ele conhecia, clamar ao Deus vivo e dizer, vamos à guerra. Não vamos ficar parados, vamos avançar. Oh, queridos. Glória a Deus. A armadura não deu, a espada não deu. Então é como se o Senhor falasse assim, declara-me o que tu tens em casa. Oh, Jesus, filho de Essa Davi. pergunta eu faço agora para todos nós que estamos aqui e para a irmã Rosana. O que você tem em casa? Meu Deus. Senhor, Senhor. A viúva vai dizer, eu não tenho Nada. vírgula, a não ser. Meu Deus. Jesus certa feita vai dizer assim, ó, procura aí entre a multidão quem tem o que comer. Ai, queridos, como eu gosto dessa passagem, como Deus abriu os meus olhos. Havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A Débora tem um bebezinho. A Jéssica tem uma mocinha ali. Quando ela sai para um lugar muito longe, eu duvido que não tenha na bolsa uma bolacha, um biscoito. Eu duvido que ela não tenha. Só que imagina 5.000 homens. O palestrante chega e fala assim, procura aí quem tem o de comer. Sabe o que aconteceu? Essa aqui é meu. Esconde, 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 esconde. Tá pedindo pra quê? Porque ele quer comer, meu filho vai ficar com fome.
Eu já estou aqui ouvindo a palavra, eu quero ouvir de Deus. Eu tenho que estar alimentada. Eu não aguento jejum como a Lilian, como... Não aguento. Então eu vou ter que ficar alimentada, vou ter que guardar o que é meu. Essa água está acabando, ela é minha. Vou deixar mais ninguém perto. Mas tinha um coração doador. Eita, vai Deus. pegar peixe e pão e entregar para o Senhor. Aleluia! Você acha que lindo, Deus Jesus. foi dar a punição para aquele que não abriu a mão? Claro que não, ele é justo, misericordioso, conhece a intenção do teu coração. Mas aquele que doou, viu a multiplicação no partido. Ô, glória! Não ficou só para ele, a Bíblia diz que conforme ia passando, ia multiplicando, ia multiplicando, ia Ô, multiplicando. glória! E é isso que você está fazendo aqui. Você trouxe o seu melhor. Nesse momento, você deixou o seu caminho para onde você estava indo. E Deus te pescou e trouxe para cá. Aleluia! Ele está dizendo assim, esse é o caminho que eu quero você hoje. Esse é o lugar que eu quero você hoje. Mas estou cansado, Senhor, eu tenho muito problema. Não, você vai orar hoje pela Rosana, porque do seu amanhã cuido eu. Ô, glória! Do seu amanhã cuido eu. É por isso que Davi não temeu. E ele foi lá buscar as ferramentas que ele sabia usar. Meu Deus. Não era espada. É tão bom quem tem uma espada, é tão bonito quem sabe manusear profundamente isso daqui. Eu nada sei. É tudo pela misericórdia do Pai. É tão bonito quando alguém consegue escrever e criam livros que vão inspirar gerações. É muito bonito. É tão bonito aquelas pessoas que sabem ser diáconos, que eles não devem sair nunca do diaconato, que servem, que acolhem, que sabem falar, até na hora de chamar a atenção, sabem colocar as palavras no lugar certo. É dessa maneira, Jesus. Tão bonito aqueles que têm o ministério da oração, que vão buscar, que não é visto muitas das vezes por ninguém, mas as suas palavras vão levar ali para Deus as petições dos seus irmãos, que às vezes não tem força nem para pedir. Oh, louvado seja Deus. Qual é a ferramenta que o Senhor te entregou? Porque Ele está dizendo, eu quero ela para ser usada. Aleluia! Qual foi a ferramenta que o Senhor te deu que está parada? Meu Deus, tem misericórdia. Porque o Senhor está me cobrando nesse momento e a minha mente está assim, ó, fervendo, porque o Espírito Santo está falando. Jesus. Qual é a ferramenta? Debaia cerebacácia. Debanchou, falasec. E às vezes a gente fica esperando as grandes ferramentas. Ah, Senhor, eu quero uma espada bonita. Porque aquela, se eu tivesse aquela espada, Meu Deus. eu ia cortar para lá, ia cortar para cá. E aí o Senhor fala assim, mas eu te dei uma agulha e você está costurando o quê? Quer uma espada, mas não está manuseando a agulha que eu te dei. Levantou Ramanacas, levantei que arraste, porque Dorcas tinha uma agulha. Louvado seja A a obra obra. da linda Jesus. Revandochou Ramanasse, Deus é bom, Deus. E Davi foi lá no ribeiro. Aonde ele foi buscar as pedras? O que é um ribeiro? Rio, Tem o que no ribeiro? água, pedra, O que é a representação da água na Bíblia? O Espírito Santo de água da Deus. vida. A palavra de Deus, o Espírito Santo. Então Davi, pequeno ruivo, já vê, ruivo nessa época já não tinha muita vez, hoje é lindo, é 2% da população mundial, mas ruivo nessa época tinha algumas crendices lá. Pequeno ruivo, ninguém dava nada por ele, nem o pai. Porque quando falou assim, passou todo mundo, ele, não, tem um lá ainda, tem um perdido, tá lá, cuidando das poucas ovelhas, que está escrito aqui. Poucas ovelhas, não era muito, ele cuidava de pouco. Você quer ir para o muito? Cuida do pouco que Deus colocou na sua mão. Eita, Jesus. Glória! Amém, Jesus. Cuida do pouco que Deus colocou na tua mão. Meu Tem Senhor, muitos pastores querendo pastorear um monte. O Senhor falou assim, eu te dei os seus filhos, você não está conseguindo pastorear isso aí, quer com pastorear, mas o quê? meu Eu falei, Senhor. ai. Eu não vejo multidão como você vê, Lívia. A multidão para mim é a Lavínia. A Lavínia é uma multidão para mim. Porque você não sabe amanhã, mas eu conheço o amanhã da vida dela. Um sorriso que ela abre para uma mãe que está
com um filho no supermercado, ela no colo dela, ela sorrindo para uma mãe que está com algum problema, ela vai falar assim, há esperança, porque ainda tem uma criança sorrindo. Aleluia. Ah, tá todo mundo corrupto, não acredito mais. Não, tá todo mundo corrupto, mas eu não sou corrupta. Então, se existe eu, ainda há esperança. Eu vou multiplicar o bem. É essa visão que nós temos que ter como igreja e movimento, como aquilo que Deus quer para a nossa vida. E o Senhor está repetindo aos meus ouvidos qual foi a ferramenta que eu te dei. Você foi buscar aonde a ferramenta? Porque quando tem um Ribeiro que ele foi buscar, querido, essa posição, no mínimo que ele fez. Meu Deus. Olhe para mim. Inclina. Olhe, baixou e pegou. Na Bíblia, Jesus também é comparado à pedra. A pedra angular. Que diz que para muitos vai ser pedra de tropeço. Se não aceitarem a Ele de coração aberto e não entenderem os desígnios dele. E todos os dias eu preciso entender os desígnios de Deus. Porque eu tenho as minhas mazelas, os meus conceitos. E às vezes o Senhor não quer que eu fique nesses conceitos. Ele quer que eu entre dentro da vontade dele. E a vontade dele, queridos, não, muitas das vezes não é a mesma para todo mundo, não. Ele vai usar cada um de uma forma diferente. Então tem pessoas que não podem cortar o cabelo, tem pessoas que não podem tomar um vinho, tem pessoas que não podem usar brinco. Uma mulher que absurdo esse que você está falando é a intimidade dele com Deus. Meu avô não podia tomar um pouquinho de álcool que fosse, ele não podia. Porque ele tinha vindo das coisas bem pesadas. E quando ele tomava, o troço manifestava nele. E conversava com você, você nem sabia com quem estava conversando. Uma certa feita, meu pai chegou, foi a primeira vez que eu vi uma manifestação, devia ter uns 6 anos. A gente morava num quarto menor do que essa área aqui abençoada. E tinha uma porta só. Pasmem, tinha um banheiro só. Hoje é um absurdo pensar nisso. Era um cortiço, como o do Chaves. Todo mundo já viu Chaves pelo menos um episódio, né? Lavava a roupa num tanque lá. O mesmo tanque lavava a louça. É, cortiço mesmo. Jesus nos libertou, nos libertou. Ele nos abençoou ou não nos abençoou? Abençoou. Grandes coisas fez o Senhor. E eu pequenininha lá com o bisavô feliz, né? Que era visita, minha mãe fazendo uma comida, uma cama. E o fogão aqui, uma cama ali, meu pai chega. Eu tinha tomado uma cervejinha, jovem. Mas afastado. Quem estava aqui viu que eu contei que ele estava afastado. Ele chegou e botou o pé. E ele foi criado pelo avô dele, que era meu bisavô. Então ele conhecia muito bem. Ele falou, vou. Aí o troço fez assim. Ele falou, não é meu avô que está aí. Ele falou, não é mesmo. Assim. Você acha que ele orou? Claro que não. Ele estava afastado, ele sabia muito bem que ele não podia orar. Ele falou assim, Maria, vai lá, chama os meninos na rua de trás, que estavam servindo ao Senhor. Os primos. Os primos, nossos primos. E os primos foram lá e chegaram na porta e falaram assim, quem está aí? O troço respondeu, fulano, 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 fulano. E o último falou o nome dele. Ele falou, então vai sair fulano, 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 fulano. Vai ficar só Manuel Antenor de Paula. Dessa maneira. Meninos Resistiu o diabo. Aleluia. E ele fugirá de Oh, glória, aleluia. Antes disso da resistência ao diabo, está escrito assim, sujeitai-vos a Deus. Glória. Coisa linda, Eu Jesus. preciso me sujeitar a Ele. Aleluia. É, Jesus. Então, queridos, dependendo do chamado que tem na sua vida, a afronta vai ser maior do que do teu irmão. Você vai ter que passar por coisas mais estreitas. E a sua limitação vai ser maior. Meu Deus. Aí você fala, mas eu não posso nada, fulano pode tudo. É você e o Pai. Amém. Tem gente que vai fazer faculdade e vai só tirar o dinheiro do banco e pagar mensalidade. Vai ter outros que vai ter que vender trufa na rua, vai ter que cantar no sinal, mas ele vai fazer a mesma faculdade, mas vai ter que trabalhar diferente. Desse jeito. Meu Jesus. Isso importa? Não, importa o que é o reino. Amém. É para o reino, é para o reino, é para o reino. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando aquele homem que levou Jesus na crucificação, lá um pouco antes da crucificação, entendeu realmente o que era evangelho, a Bíblia diz que a sombra dele curava. De quem eu tô falando? Jesus. Pedro. Jesus.
E é quando ele entende tanto, que ele chega à beira da morte, ele vai dizer assim, não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima. Meu Jesus. Porque ele é soberano. Ele é muito maior do que eu. Aleluia. Porque para cada um o chamado é diferente. Aleluia. Então agora ele vai lá no ribeiro, ele conversava com Deus, ele escrevia salmos. Ele conversava com o Espírito Santo e ele desce e pega aquelas pedras. As pedras tinham poder de matar? Não tinham. Mas o que estava na vida dele tinha. Meu Deus. Quando ele tem a atitude de fazer segundo o que Deus havia ordenado, o que ele conhecia de Deus, a Bíblia diz que aquele homem também estava com a armadura, queridos. Meu Senhor. Que aquele homem olha para ele e fala assim, você está com todo um cão latindo, é mais ou menos isso, você é tão pequeno. Ele só usa aquilo que Deus deu, nem nada mais, nem nada menos. Amém. Aleluia. Diz que o tiro é certeiro. Quem é que deu a direção do tiro? Meu Senhor. Jesus. Porque ele me conhece, porque ele te conhece, e ele sabe de tudo. Oh, glória. Então, queridos, não importa como as pessoas te olhem, como elas te fazem sentir pequeno, ou usam de palavras que você se sente mal, não importa. Importa que você tenha que ter convicção que você está sujeitado a Deus. E que se você se sujeita a Deus, o diabo vai ter que fugir de você. Aleluia. Que a ferramenta que Deus te deu é o suficiente para fazer e cumprir o chamado que Ele tem na sua vida. Não importa se o Rodolfo tem uma espada linda e grande, que pega até fogo quando ele está falando, e você tem uma agulha, não importa. Importa que tudo é para o reino. Ei. E nós somos o corpo de Cristo. E que todos vocês aqui são importantes para o reino. Amém. É um grande exército. Estávamos aqui, a irmã Rosana, essa irmã que chegou primeiro, e a irmã Rosinha. O Senhor disse, louve louvores de guerra. Meu Senhor. Porque os meus soldados, vocês são os meus soldados. Uns estarão na frente, outros na retaguarda, mas cada um dentro daquilo que eu chamei. E é tempo de guerra, e muitos vão passar por processo, mas serão vitoriosos aqui. Amém, Jesus. Essa guerra vai cessar, gente. É um propósito para a salvação. É um propósito para a salvação, por isso a fúria do inimigo. Meu Deus. Mas em meio à fúria, eu vejo vitória. Amém, Jesus. O mesmo Deus que pagou a dívida lá da Débora, Glória a tem Deus. bênçãos para dar para cada um de nós. Eu creio. Força, ânimo alcançado. Porque só Ele pode fazer. Amém. Só Ele pode fazer. Fique de pé. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Jonathan, você tem um louvor?